tarde. Está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, aos principais fatos do dia, em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Infelizmente, começamos essa edição com uma notícia triste. Um crime bárbaro que chocou Campo Grande começou a ser desvendado na tarde de hoje, com a localização dos corpos das duas vítimas, 2 estudantes universitários que estavam desaparecidos desde a noite de ontem. Os corpos de Breno Luide e Leonardo Batista Fernandes foram encontrados no anel viário que liga o distrito Indo-Brasil ao município de Rochedo. Eles estavam na entrada de uma galeria de água em frente à porteira de uma chácara e foram mortos com um tiro na cabeça. De acordo com a polícia, os 2 foram assassinados por volta da meia-noite de ontem. Pela forma que as vítimas foram encontradas e pela forma que ocorreram desde o momento que eles se encontravam no bar, há de se definir sim que se tratou de um crime de latrocínio, onde as pessoas roubaram, aliás mataram para roubar. A polícia chegou até o local por meio do depoimento de uma jovem que está envolvida no crime. De acordo com informações dos policiais, a garota foi presa no município de Corumbá e portava um celular de um dos rapazes. Os jovens estavam desaparecidos desde a noite de ontem, quando estavam em um bar da capital com amigos. O carro em que eles estavam foi encontrado abandonado pela Polícia Militar na madrugada de hoje em uma rodovia de Corumbá. Já se foi feito um mapeamento de horários, desde o momento que eles estiveram num bar até o momento que esse carro foi abordado na cidade de Corumbá. Então eu acredito muito que eles já tenham passado por aqui, tenham matado esses 2 jovens de forma bastante cruel e depois conseguiram chegar até Corumbá. Durante a operação, o trânsito ficou interditado por cerca de 1 hora. Os jovens Breno, de 18 anos, e Leonardo, de 19, eram estudantes universitários. E a jovem que indicou a localização dos corpos é Daiane Aguirre, de 25 anos. De acordo com a delegada, a hipótese é de que ainda existam mais 3 pessoas envolvidas nesse crime, além da Daiane. Ela afirmou que foi coagida a participar do roubo e relatou que não sabia que os universitários estavam mortos, mas que levou os policiais até o anel viário, na região do Indo-Brasil, porque ontem à noite o trio parou no local. Daiane foi presa hoje de manhã pela Polícia Rodoviária Federal em Miranda, quando tentava voltar para Campo Grande de carona. Ela foi ouvida na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. E você acompanha agora a 5ª entrevista da nossa série de candidatos à Prefeitura aqui de Campo Grande. As entrevistas individuais foram gravadas e realizadas pelo jornalista e diretor-geral do jornalismo do RBV News, Pio Lopes. Em continuidade à série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito da capital, o RBV News realiza hoje a penúltima entrevista com candidatos antes do debate que acontece no próximo dia 10 de setembro, às 20 horas, no auditório da Anoreg. O debate, que já tem presença confirmada de todos os 7 candidatos, terá transmissão ao vivo pela Web TV RBV News e pela TV Imaculada Conceição. O entrevistado de hoje, de acordo com a ordem de sorteio realizado previamente, é o deputado federal e agropecuarista Reinaldo Azambuja, do PSDB. Ele já foi prefeito de Maracaju, deputado estadual, antes de ocupar uma cadeira na Câmara Federal. E hoje veio expor aqui nos nossos estúdios suas propostas para a administração da capital de Mato Grosso do Sul. Inicialmente, queria agradecer, Reinaldo, a sua presença aqui nos estúdios do RBV News, ter aceitado o convite, inclusive de participar do debate que a gente realiza no dia 10 de setembro. E a gente inicia essa entrevista perguntando no setor da saúde. Qual é a proposta do candidato do PSDB para essa área? Primeiro, Pio, eu gostaria de agradecer a você, ao RBV News, pela democracia que impera aqui, dando oportunidade a todos de se expressarem. Prioridade nossa na saúde é o atendimento às pessoas. Hoje nós sabemos que a grande preocupação do campograndense é não ter o atendimento médico. Nós temos os postos de saúde, nós temos as unidades de pronto atendimento, nós temos recursos disponíveis. O orçamento da saúde para este ano são 700 milhões de reais por ano. Isso dá quase 2 milhões de reais por dia para gastar na saúde, e não tem o médico para atender as pessoas.
Então é priorizar o atendimento médico, contratar os plantões médicos presenciais, o médico na unidade de saúde, humanizar o atendimento, colocar realmente a qualidade e a eficiência na gestão pública para humanizar esse atendimento com os atendentes, com as pessoas que trabalham nas unidades de saúde, também colocar à disposição os exames que nós não temos, as pessoas demoram muito a marcar, e trazer a inovação e a tecnologia. É inconcebível hoje que nós vivemos um momento de modernidade, de inovação, você ter que ir no posto para marcar a consulta e não tem o médico para lhe atender. Então hoje nós temos a internet, nós temos por telefone, nós temos as ferramentas de inovação e novas tecnologias que nós vamos implantar. E também, junto com isso, Campo Grande é a capital do país que tem o menor número de cobertura daquele programa Saúde da Família, o Médico da Família. E nós temos só 30% aqui na capital. Nós queremos levar isso a 60%, atingindo a média nacional, que é a saúde preventiva. Na questão prioritária nossa também, a construção, através das parcerias, no Hospital Municipal. E por que isso? Porque nós temos a Santa Casa, que atende o estado todo, o Regional, que atende o estado todo, e o Universitário, que é um hospital-escola. Mas Campo Grande é a única capital também que não tem um hospital municipal, com pronto-socorro municipal, com pronto atendimento ao idoso, com pronto-socorro infantil. Então nós precisamos implantar isso dentro da nossa capital, até porque nós temos falta de leitos ainda disponíveis a toda a população campograndense. Então, basicamente, é fortalecer o sistema de saúde municipal, principalmente priorizando o atendimento às pessoas. Um grande problema no setor de saúde, até citou aí na sua fala, é com relação aos médicos. E para você ter uma equipe médica dentro de um posto de saúde ou dentro de um hospital, precisa de um bom salário. Como é que você vai tratar isso? Olha, Pio, você sabe, eu já fui prefeito e resolvemos isso negociando com a categoria. Não se faz saúde sem os profissionais de saúde. O médico é importantíssimo, como os enfermeiros, os atendentes, os agentes comunitários de saúde também. Então é você negociar com a categoria, os plantões presenciais, remunerando melhor, lógico, mas exigindo sim a presença do profissional para atender as pessoas. Então é possível, nós já fizemos isso, deu certo, funcionou bem a época em que eu fui prefeito e eu tenho certeza que nós podemos implantar. Problema de saúde na capital não é problema de falta de dinheiro, é problema de gestão, tem que diminuir essa questão dos terceirizados, das consultorias e investir naquilo que a população mais nos cobra, que é o atendimento médico, as consultas na hora certa, os exames que não consegue e os medicamentos que não tem na rede pública, e nós vamos disponibilizar isso à nossa população da capital. Um dos grandes problemas que acontece no setor de saúde é o problema no trânsito da capital. Nós temos hoje muitos carros e também muitos motociclistas, e é onde acontece o acidente. Existe um planejamento dentro do seu programa para o trânsito da capital? Trânsito da capital é o trânsito que mais mata de todas as capitais do país. A cada 48 horas nós perdemos um irmão ou uma irmã nossa aqui em acidente de trânsito. Então o que precisa ser feito no trânsito da capital? Os investimentos da modernidade. Os corredores exclusivos dos ônibus. O ônibus em Campo Grande anda a 18 km por hora, é muito lerdo, o cidadão demora, o trabalhador e a trabalhadora demora a chegar ao local de trabalho. Então tem que ter o corredor exclusivo. Nós temos que trabalhar os semáforos inteligentes, nós temos que colocar os viadutos nos pontos de estrangulamento, tratar Campo Grande, uma cidade, como você mesmo disse, 465 mil veículos e mais de 140 mil motos, com rotatórias, isso é inconcebível. Então nós temos os pontos de estrangulamento que necessitam dos viadutos, dos elevados, nós temos que humanizar o trânsito, o poder público gasta tanto para fazer as propagandas institucionais e tem que gastar para fazer as propagandas realmente de um trânsito mais humano, mostrando à população os riscos, educando as pessoas da capital. Você viu que encheram a cidade de radares e isso não resolveu o problema do trânsito, dos acidentes que ocorrem a todos os dias. Então, realmente é fazer os investimentos necessários, trazer realmente a modernidade, implantar aquilo que há anos é prometido aqui na capital, a onda verde que não chegou, os corredores exclusivos, uma tarifa mais barata. É possível, quando você
ter uma tarifa cara, você afugenta aquele que usa o transporte. Por quê? Porque ela é muito cara e o ônibus é demorado. Então, melhorando a qualidade do trânsito, com certeza nós vamos ter mais usuários. Como diminuir a tarifa? Diminuindo o percentual do ISS, fazendo o ônibus circular mais rápido e também como algumas capitais do Brasil fizeram, diminuindo o ICMS do óleo diesel para baratear para o trabalhador e para a trabalhadora. Essas são algumas das nossas ações que nós queremos implementar na prefeitura para melhorar e dar mais segurança à qualidade do nosso trânsito aqui na capital. E no setor educacional, Reinaldo, qual é o pensamento do PSDB? Quais são as propostas para melhorar ainda mais o setor educacional do município? Pio, você sabe que o PSDB foi detentor da Secretaria de Educação nos últimos anos. Nós tivemos avanços significativos, avançou muito o IDEB da capital, embora nós sabemos que temos que avançar muito mais, mas a prioridade nossa na educação. Nós temos 10 mil crianças de 0 a 5 anos fora das creches. Então a prioridade número 1 mesmo é colocar essas crianças numa unidade escolar. Creche não é mais assistência social, como está hoje na Secretaria de Assistência. Ela é educação, é o início da formação de uma geração que começa a se formar e que precisa, através da educação infantil, começar o aprendizado, a alfabetização de qualidade para melhorar o nível do nosso ensino fundamental, que ainda está muito baixo. Então você investir na pré-escola e na educação infantil, você com certeza vai melhorar a alfabetização e vai melhorar o nível de ensino dessas crianças. Em consequência também, a escola em tempo integral. As capitais do país que investiram em escola em tempo integral avançaram muito na questão social. Questão hoje que preocupa as famílias é você ter o jovem ou adolescente abrigado numa unidade escolar das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, num ambiente seguro, saudável, com pedagógico, com cultural, com esportivo, com a informatização, com os estudos e com o reforço escolar. Essa criança fica abrigada, esse jovem, esse adolescente. Não está na rua com os problemas dos conflitos que nós vivemos hoje. E nós sabemos que a sociedade hoje necessita realmente desse apoio. Isso é fazer o social, implantar a escola em tempo integral. Nós temos 3 escolas em tempo integral. No nosso projeto está fazer pelo menos 34 escolas de tempo integral no nosso mandato à Prefeitura da capital. Outra questão fundamental, a hora-atividade do magistério, do professor da rede municipal. Isso é um compromisso nosso com os professores da rede municipal. E por que isso? É você dar oportunidade ao professor dele organizar a aula, preparar uma aula de qualidade. Isso já é direito e aqui foi judicializado aqui na capital. Nós vamos implantar a partir de 1º de janeiro. Nós teremos que contratar mais professores, mas isso não é um custo, isso é um investimento que vai ajudar a melhorar a qualidade da educação, pelo trabalho que o professor terá para organizar a sua aula, organizar as matérias. Nós teremos uma tranquilidade para o professor. Você sabe que hoje quase 50% dos professores da rede municipal passaram por licença saúde nos últimos anos. Isso devido a quê? Uma carga horária estafante, uma pressão em cima do professor, do magistério. Então, organizar a hora-atividade para que nós possamos ter um ensino de qualidade. E eu sempre digo, investir no professor, pós-graduação e mestrado, disponibilizar isso aos professores da rede municipal, porque quem ensina também precisa aprender. E quanto mais os professores aprenderem, eu tenho certeza que a qualidade do ensino da capital vai ser melhor para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. Muito bem, eu agradeço a presença do candidato do PSDB à Prefeitura de Campo Grande, Reinaldo Azambuja, conosco aqui, e a gente volta a se encontrar no dia 10 de setembro no debate com todos os candidatos. Obrigado pela entrevista e pela presença, Reinaldo. Pio, vai ser um prazer estarmos junto com vocês no dia 10, debatendo com certeza os problemas e as soluções que nós temos no nosso plano de trabalho, que nasceu da vontade de 120 mil campograndenses que foram pesquisados e que nos deu um diagnóstico para apresentar isso que nós falamos aqui de saúde, de educação, mas também temos todas as outras áreas e eu tenho certeza no debate nós teremos prazer de apresentar isso à nossa população. Quero te agradecer pela oportunidade. Você acabou de acompanhar a entrevista do candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB. Esta entrevista será representada hoje às 18 horas no RBV News, edição da tarde, e ainda às 21 horas e 15 minutos
na TV Imaculada, canal 15 da TV aberta e 21 da NET. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós voltamos já. E no próximo bloco você vai ver os destaques do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Nós voltamos já. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. A RBV News e TV Imaculada trazem até você o primeiro debate eleições Prefeitura de Campo Grande 2012. No dia 10 de setembro, às 8 horas da noite, você irá conhecer as propostas dos candidatos a prefeito de Campo Grande. Você poderá assistir ao vivo na TV RBV News no site www.rbvnews.com.br e também pela TV Imaculada. O mediador será o jornalista Bill Lopes. Eleições 2012. RBV News. Aqui você sabe de tudo. E agora chegou a hora de falar do tempo. As temperaturas estão em elevação nesse final de semana e podem chegar a 34 graus. O dia será de céu claro, com muitas nuvens, mas ainda sem previsão de chuva. Confira agora a previsão para amanhã em 5 capitais. Agora os fatos nacionais. A CPI do Cachoeira definiu quem são as próximas pessoas a depor a partir da próxima terça-feira. Um motorista e um parlamentar que vai falar como convidado. O presidente da comissão mista anunciou que na terça-feira virá à CPI como convidado o deputado federal Carlos Alberto Lereia, do PSDB de Goiás. Em maio, ele confirmou ser amigo de Carlinhos Cachoeira. Está preso aí na Papuda, faz 49 anos, é meu amigo pessoal. Nas escutas, no monitoramento telefônico, ficou comprovado uma relação que tinha com Carlos Cachoeira. Houve uma sindicância, essa sindicância levou à abertura de um procedimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e nós vamos ouvir o deputado Lereia aqui na CPI. No mesmo dia, os parlamentares vão ouvir André Teixeira Jorge. Um motorista do Carlos Cachoeira, um motorista que foi um motorista também, coincidentemente, da empresa Delta e da Vitaplan. Imaginamos que este cidadão funcionou mais ou menos como assessor do Carlos Cachoeira. Na quarta-feira deve ser realizada uma reunião administrativa. Mais de 280 requerimentos estão na pauta. Entre eles, os que pedem a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e de 12 empresas que receberam recursos da construtora. Vamos falar agora sobre aposentadoria e fator previdenciário. Uma pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo, feita no início do ano, mostra que até 2020 o Brasil terá um acréscimo de 5 milhões de aposentados. Hoje são 20 milhões. E um número cada vez maior de pessoas vai passar a receber o benefício. O valor da aposentadoria leva em conta o tempo de contribuição e a idade. Essa equação é o fator previdenciário. Mas propostas em análise na Câmara Federal podem mudar essa regra.
O fator previdenciário é uma fórmula que está em vigor desde 1999 para desestimular aposentadorias precoces. Ela atinge o benefício de quem se aposenta por tempo de serviço e não por idade. Na prática, o fator previdenciário diminui a remuneração de quem quer parar de trabalhar mais cedo. Quem é contra o fator previdenciário alega que ele não valoriza os que começam a trabalhar antes. Um projeto aprovado no Senado acaba com a fórmula. Na Câmara, uma proposta em discussão pretende mudar o fator e evitar perdas na hora de se aposentar. Para isso, o trabalhador precisaria parar quando o somatório da idade e tempo de contribuição fosse de 95 anos para homens e 85 anos para mulheres. O que acontece hoje é que as pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Elas só vão ver o tamanho do prejuízo que elas têm quando elas saírem do mercado de trabalho, ou por falta de inserção no próprio mercado de trabalho, ou por perda da capacidade laborativa por doença e outras circunstâncias. Hoje, no Brasil, as pessoas podem se aposentar e continuar trabalhando. O que nós advogamos é que se haja uma idade mínima somada ao tempo de contribuição e que a fórmula 85-95 seja um marco inicial da discussão. Algumas questões mais técnicas associadas com essa fórmula, principalmente com o parâmetro inicial que está se discutindo, o 95-85, nós achamos que esse parâmetro é um pouco baixo hoje. Que poderia ser um pouco mais alto para início de discussão. Tem um outro aspecto relacionado, que é a questão da progressividade desse parâmetro. Quer dizer, você começa hoje com 95, mas daqui a 10, 15 anos, esse fator vai estar baixo para a população que vai estar se aposentando no futuro. Então, a nossa avaliação teria que ser alguma coisa progressiva, quer dizer, esse 95 teria que ir aumentando aos poucos ao longo do tempo, né? E um outro aspecto que a gente tem que considerar também é que a implantação imediata da fórmula 85-95, do jeito que ela está proposta, ela vai levar a que as mulheres tenham um benefício grande em relação elas vão ter que trabalhar um pouquinho mais de tempo, aproximadamente 1 ano e meio, 2 no máximo, para ter um benefício, para ter um aumento de 40% no valor do seu benefício. Então, existe aí, na nossa avaliação, um descompasso entre o que está exigindo das mulheres e o que está concedendo, né? 2 anos de trabalho ou 1 ano e meio para 40% a mais no benefício. O fator previdenciário foi uma fórmula de tirar um pouco de quem já estava no meio do caminho. Então essa correção ela é necessária, mas temos que compatibilizá-la com a disponibilidade dos orçamentos da União. Tem dinheiro. O Brasil gastava, em 1995, 56% das suas receitas correntes líquidas, 56% com despesa de pessoal. Em 2012, a previsão é gastar 30%. Portanto, nós estamos economizando 26% daquilo que gastávamos em 1995. Tem dinheiro. O que importa é a preferência. A quem vamos destinar esse recurso? Vamos manter a máquina pública, vamos manter o trabalhador valorizado, vamos manter a máquina pública valorizada ou vamos aplicar em investimentos? Essa é a opção que precisa ser decidida para votar o fim do fator previdenciário. O fator previdenciário é uma prioridade, né? Uma injustiça com os trabalhadores brasileiros, a existência desta metodologia de cálculo para as aposentadorias. Mas nós estamos ainda buscando um entendimento, um acordo com o governo, com o Ministério da Previdência e também com as centrais sindicais para encontrar um modelo, uma fórmula de cálculo que seja mais benéfica aos trabalhadores. Nós precisamos dar uma outra opção aos trabalhadores brasileiros para a sua aposentadoria. Já está no Congresso Nacional a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2013. O projeto prevê aumento no salário mínimo para R$ 670,95. O orçamento para 2013 será de mais de 2 trilhões de reais. O governo priorizou investimentos em 3 áreas. O Programa de Aceleração do Crescimento receberá 22,8% a mais de dinheiro no ano que vem. Os recursos para a saúde aumentaram 10,7%. Já para a educação, são 14,4% a mais. Para estimular a economia e garantir um crescimento de 4,5% em 2013, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que será anunciada nova redução de impostos. Ainda não está definida, mas ela será alocada entre, por exemplo, desoneração da folha, ou para a redução da tarifa de energia elétrica, ou para redução de PIS/COFINS.
O valor do salário mínimo no ano que vem será de R$ 670,95, quase 8% maior que o atual. O governo considerou positiva a negociação com 93% dos servidores públicos que aceitaram reajuste de 15,8%, mas disse que as paralisações não podem afetar a vida do cidadão e nem comprometer o crescimento do país. Nós não temos regras claras para o setor público e, do nosso ponto de vista, hoje a gente não tem, digamos, um regramento, por isso nós não temos um regramento capaz de equilibrar melhor o direito de greve e o direito dos cidadãos. O aumento salarial dos servidores terá um impacto de quase 9 bilhões de reais na folha de pagamento de 2013. O orçamento também prevê gastos com novos concursados. Serão 49 mil vagas no ano que vem, a maior parte para a educação. E a partir de agora, o eleitor pode saber quem são os doadores de campanhas eleitorais antes de escolher o candidato. Esse servidor público faz questão de contribuir com dinheiro para ajudar na campanha do candidato dele. Mas é pela ligação entre o partido que a gente tem, né? Para que melhore o nível das campanhas também e facilite a não corrupção, né? Um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral mostra que o número de pessoas físicas que fazem doações para políticos supera o de pessoas jurídicas. Entretanto, os valores doados pelas empresas são muito maiores. Segundo o TSE, as doações de pessoas físicas se concentram principalmente nos pequenos municípios, onde as pessoas têm muito mais contato e têm muito mais afinidade com os candidatos. Isso gera um volume razoável de doações, nem tanto em valores, mas uma participação bastante efetiva da sociedade. Pela lei, pessoas físicas podem doar até 10% da renda do ano anterior às eleições. No caso de empresas, o teto é de 2% do faturamento bruto. O limite é um só, mesmo se a doação for para mais de um candidato. Se for ultrapassado, a doação é considerada ilegal e o doador estará sujeito à multa, que varia de 5 a 10 vezes o valor excedido. Pela primeira vez na história, os eleitores terão acesso pela internet à lista com os nomes dos doadores das campanhas antes do dia da votação. Até então, essa divulgação era feita somente após as eleições. Com a mudança, o eleitor vai poder saber quem está financiando cada político antes de escolher um candidato. Para o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, a medida tomada pela presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, é uma consequência da Lei de Acesso à Informação, que prevê a ampla divulgação das informações públicas. Nunca entendi a razão do sigilo previsto na lei eleitoral e diante da lei de acesso à informação, a meu ver, isso tinha que cair. Mais transparente fica, melhores condições do eleitor se posicionar, fazer uma boa escolha no caso, né? Tem a questão da ficha limpa, que se junta a uma maior clareza sobre de onde estão vindo esses recursos para serem empregados num processo limpo de eleição. Vamos agora aos fatos regionais. A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, executam hoje em Campo Grande 3 mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater fraude em declarações de imposto de renda de pessoa física. Os contadores forjavam comprovantes de consultas médicas, exames e demais gastos com a saúde para aumentar o valor do imposto de renda a ser restituído. A fraude era realizada por 3 escritórios de contabilidade. O prejuízo nas declarações de imposto de renda de pelo menos 300 mil contribuintes foi de R$ 2.500.000. De acordo com as investigações, os autores se aproveitaram da transparência do sistema da Receita. Esses contadores, ou pseudo-contadores, né, eles estavam se aproveitando da transparência que a Receita Federal tem no comunicado da situação da declaração das pessoas físicas, né? A Receita Federal ela disponibiliza no site a forma com que a declaração está. Ela pode estar em malha ou processada, né? E essas pessoas, eles procuravam, aproveitando essa transparência, ficavam testando o sistema, retransmitindo declarações retificadoras até que ela
acusasse uma situação de processado, ou seja, fora da malha. A sonegação aconteceu no exercício do ano de 2010, mas as investigações apontam que as fraudes poderiam já estar acontecendo há cerca de 5 anos. Durante a coletiva de imprensa, os delegados da Receita Federal fizeram um alerta para os contribuintes. Verifique com o seu contador, peça a cópia da sua declaração. Ah, mas ele mandou para mim, eu nem sei o que tem lá. Peça para você verificar. Chegou lá, você verificou, poxa, mas eu nunca tratei com esse médico ou nunca tratei nessa clínica que está aqui. Isso é um grande indício que alguma coisa está errada na sua declaração. O presidente do Paraguai, Frederico Franco, prometeu ontem em Bela Vista estimular o turismo visando o crescimento econômico da região. Ele também garantiu que até o fim do ano deve começar a pavimentação ligando a cidade a Pedro João Cabaleiro. O presidente do Paraguai, Frederico Franco, anunciou em Bela Vista Norte, na fronteira com Mato Grosso do Sul, durante as comemorações do aniversário de 111 anos da cidade, que está aguardando a liberação de fundos para a convergência estrutural do Mercosul para iniciar a pavimentação da rodovia que liga Bela Vista a Pedro Juan Cabaleiro, uma antiga reivindicação da população. Estamos trabajando, el intendente sabe, está en FOSEN, estamos esperando el desembolso. Si viene el desembolso, comenzaríamos en el acto inmediatamente. Es un anhelo no solamente de Bellavista, sino también nuestro. Esto va a traer progreso, desarrollo y va a terminar con el abandono de tantos años que tuvo Bellavista. O presidente também anunciou que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Rural e da Terra vai manter uma nova reunião com os agricultores que ocupam terras de Antebi para resolver o problema de título de propriedade definitiva. O presidente voltou a reclamar da saída do Paraguai do Mercosul. Nosotros sabemos que el tema del Mercosur es un tema político, no es un tema jurídico. Las decisiones que tomaron fueron decisiones ilegales e ilegítimas. Se hizo para favorecer el ingreso de Chávez. Entonces, cuando un país pequeño como Paraguay, países grandes como el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, más Venezuela, nos quieren embretar en una situación absolutamente ilegal e injusta, solo nos queda operar como corresponde internamente, restablecer el orden, la paz, demostrar que acá fue un cambio absolutamente constitucional, legal, ajustado a derecho. De 125 parlamentarios, 5 parlamentarios salieron a defender al gobierno de Lugo, el resto le dijo no. E o RBV News edição tarde termina aqui. Mais informações da segunda-feira a partir das 11 horas. Boa noite e um bom final de semana.